Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje apresentamos mais um episódio do nosso videocast Ubuntu, o podcast da FNN. Eu me chamo Giovana Costa e hoje vamos falar sobre educação que transforma, voltado para o projeto Periferia Sustentável, que é um projeto que visa o reflorestamento nas comunidades de Salvador. Estou aqui com convidados maravilhosos. Se apresentem, por favor. Por isso que é o mais velho, é o mais velho. Pronto. Sou professor Magno, educador, e faço parte da FNN como um dos secretários também. E assumindo também a parte de comunicação, né, entre os agentes e atores, né, que atuam na área social também, educativa, cultural, né, há mais de 10 anos aí, né? Estamos nessa trajetória aqui em Salvador. Show de bola. Meu nome é Vitor, gente, mais conhecido como Vitão, professor de literatura, gramática e redação, né? Sou formado em letras, sou pós-graduado em docência, sou mestre em linguagem de matrizes africanas, né? E trabalho como professor há 20 e tanto, não vou falar tanto tempo não, tá precisando me chamar de velho, tá? E assim, eu sou coordenador pedagógico da FNN, né, que é a Frente Negra Nacional, e tenho muito apreço à educação porque é o que eu amo fazer, né? Acho que levar a educação também para a periferia, também para qualquer canto da cidade de Salvador e afins, é transformar uma sociedade que precisa entender que a educação é o ponto mais importante de transformação, certo? E é isso. Boa tarde, eu sou Larissa Rayara, sou pedagoga e estou na FNN como coordenadora de ações afirmativas para os povos indígenas. Interessante. E agora esse sotaque. Bom, você falou que é formado em Letras, português e inglês. e trabalha com linguagem de matriz africana também. Exatamente, sou mestre em linguagem de matrizes africanas. E você trabalha isso nas escolas? Eu tenho que trabalhar a lei 10.645, 11.640. Eu até me confundi agora. 10.619, 11.645, né? Porque é lei, né? Sim. E falar sobre a africanidade, falar sobre a ancestralidade é importante para o processo de aprendizado dos nossos alunos, né? Na verdade, a gente decoloniza. Por quê? Porque toda instituição ela é eurocêntrica. O modelo de escola é eurocêntrico, né? Você pega o aluno, coloca o aluno ali sentado, coloca o mestre na frente, catequizando, falando e tal. Então, a gente tenta quebrar um pouco desse modelo eurocêntrico, trazer um pouco e informar que nós não somos escravos, não somos negros escravos na medida em que só os livros pedagogicamente trazem, né? A gente é acorrentado, não, a gente também nós somos reis, rainhas, príncipes e princesas, e como dizia a Macota Valdina, né? Não somos filhos de escravizados, somos filhos de seres humanos que foram escravizados. Eu acho isso importante, né? Porque a partir do momento que a gente traz isso, sobretudo nas periferias, que a gente sabe que 73% das periferias elas são compostas por pessoas negras, assim como nas favelas, e daqui a pouco a gente vai entender o que é periferia, o que é favela, né, para desmistificar um pouco, embora saibamos que são compostas pelas mesmas pessoas, pelo processo histórico, social, certo? E é isso, vamos nessa. E como? Sim. É aí que vai aqui gerar um bom bate-papo, né? Sim. Com relação à questão da educação sustentável. Né? E se você não falar, eu vou ficar aqui falando, vai falar, viu? Como você disse, realmente, o modelo de escola, de ensino que nós temos é muito eurocêntrico, eu falo mesmo, porque eu não tive muitas referências quando eu estudava história, por exemplo. Tudo que falam sobre negros é isso. É a parte que nossos ancestrais foram escravizados e que, enfim. E é muito bom trabalhar isso para que as crianças de agora entendam realmente como que eu digo? Importância. Isso, a importância e toda a sua, né, árvore genealógica, que é muito importante isso. E a necessidade, né? Sim. Porque antigamente, na minha época, por exemplo, eu venho de uma educação que é do interior da Bahia, onde tem vários povos indígenas lá. Sim. E eu sou de uma educação que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Aquela educação que o colonizador chegou no Brasil e relatava isso. Então, isso era muito prático e natural naquela época. Mas por que se na minha cidade tem comunidades quilombolas, comunidades indígenas, porque eu tenho que seguir essa educação que chegavam os livros nas escolas, eu tinha que
aprender, e os professores que conheciam de fato como é que era, acabavam aplicando isso, que é isso que o Vitor colocou, que hoje nós que trabalhamos com a educação estamos aplicando a Lei 11.000 e que não é fácil ainda, né, Vitor? Trabalhar. É de fato quem é da militância, quem conhece, que vê a necessidade e a importância de aplicar, porque é um trabalho de desconstrução. Hoje, a educação pública, isso é bem mais prático de trabalhar com os professores, que encontramos dificuldade ainda na educação privada, né? Infelizmente, é muito difícil. E não só, né, Lari, essa ideia de trabalhar na sala de aula, como a gente tem que trabalhar dentro da comunidade, Sim. na perspectiva de pais, mães, porque eu já tive diversos problemas, por exemplo, eu coloquei uma vez o livro de Dias Gomes, O Pagador de Promessas, onde o Zé do Burro, ele faz uma promessa em um terreiro de candomblé, né, para Iansã, e no sincretismo religioso, Iansã é Santa Bárbara. E aí, Iansã disse a ele que ele tinha que vir andando com a cruz, né, do interior para que o burrozinho dele não morresse e entregasse essa cruz dentro da igreja de Santa Bárbara. O cara veio de lá do Quinto da Ajuda, meu amigo. Vem andando, chega aqui, o padre não deixa o cara entrar na igreja. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Se assim é comigo, eu pego aquela... Oh, não falar não. Podcast, né? Mas eu entraria na igreja, né? Eu entraria na igreja. Então, esse processo de decolonização é um processo importante dentro da comunidade, porque o pai e a mãe têm que entender que o filho ele precisa conhecer quem é ele, conhecer a sua ancestralidade, num ponto mais finco, né? Que é quem são os meus, quem foram os meus e por que eles vieram de lá, como eles vieram de lá e quem eram eles, entendeu? E desmistificando esse eurocêntrico, né? De achar que sempre são eles os vencedores, né? Sim. Na verdade, eu pergunto lá isso o tempo inteiro para meus alunos se o Brasil deu certo. Sim. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu fico instigando que eles me perguntem para quem? O Brasil deu certo para quem? Para quem deu certo? Exatamente. Quem se favorece com isso? Quem se Exatamente. favorece? E vem também a necessidade de você também trabalhar a questão da política, né, nas escolas, porque hoje eles estão lá, vem muito o que passa hoje no jornal, está acontecendo no contexto atual, mas no dia a dia da sala de aula, não só na sala de aula, mas também nas comunidades, você está trabalhando isso, você vê mais fora do espaço. A gente vê a necessidade. Hoje temos jovens que sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil, sabem a necessidade de estar trabalhando essa desconstrução da educação e transformar a educação hoje para poder ser vista e ser representativa por toda a juventude. Porque hoje temos jovens que falam muito bem mais do que o professor, porque teve essa educação da comunidade, da periferia, do seu avô, da sua avó, aquela educação de pai para filho, que de fato conhece. Então, certamente, esse conhecimento do Vitor veio dos antepassados, dos familiares. A minha já foi diferente, já foi com a militância que eu aprendi. Então, assim, não é fácil. Para mim foi bem mais difícil, porque eu tive que fazer o processo de desconstrução para poder, de fato, compreender a necessidade do conhecimento que eu aprendi na comunidade. Realmente é libertador, né? A Demais. educação realmente transforma para que a gente reconstrua a história, né? Com Porque certeza. foi apagada. O que acontece na educação com a história dos indígenas, dos africanos, é isso, é o apagamento, né? Exatamente. Agora nós temos que salientar que tem pelo menos um avanço significativo, né? Nesse sentido da luta. Então, por isso nós estamos aqui. Essa realidade está mudando. E acreditamos que a gente vai chegar ao ponto de não poder ter que abrir certas pautas, né? Ter que estar discutindo, né? Porque a gente acredita que essa geração que aí está, né? Ela vai cada dia fazer a diferença. Então, vai nivelar isso aí, né? É importante. Me permita, Larissa, me permita trazer a carta de Pero Vaz de Caminha, Sim. tá? Para que a gente entenda o processo social, cultural e histórico. Fique à vontade. Né? É vivo, né? Que a gente saiba. Na carta de Pero Vaz de Caminha ele diz assim, né? Apontei para a terra, apontei para o colar de prata do capitão, informando que nessa terra tinha prata. Isso. Apontei para o castiçal de ouro, apontei para a terra, informando que nessa terra tinha ouro. Tudo que se planta aqui dá, né? Aprobamos a nau a 60 léguas, né? Ali em Porto Seguro. Descemos uma balsa com alguns homens e de longe avistamos seres de cores avermelhadas. Esses seres de cores avermelhadas eram os povos indígenas. E me irrita muito, Lari, a ideia de eles falarem que pediram que abaixassem as armas.
Aí eu parei assim, ó, lendo a carta e fiz, peraí. Pediram que abaixassem as armas? De que forma eles pediram para baixar as armas? Né? Então, as quadras de Pedro Vaz de Caminha de Pedro Álvares Cabral, quando chega, a carta ela já é uma mentira. Primeiro porque o ciclo de ouro só vai ser no século XVII. Sim. Tá? Ouro e prata só se encontra no século XVII. A gente entende que a terra é agro, é pop, mas tudo que se planta dá. Eles tiveram um parâmetro, porque esse lugar é um lugar tropical. Certo? Então, mas olha como é que ele vai tratar o meu povo, o povo que aqui já se encontrava. Ele diz assim, ó. Pedimos que abaixasse as armas e assim eles o fizeram. Avistamos seres de cores avermelhadas e todos aqui andam sem as suas vergonhas. Aí ele diz assim na carta, Senhor, todas as mulheres aqui são redondas. Redondas. E aí, para um homem cis, hétero, top, eurocêntrico, europeu, tava faltando o quê? Já tem ouro, tem prata, tudo que você planta dá. Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Tem ouro, tem prata, tudo que você planta dá. Ele fala, a mulher mais feia daqui mete inveja, a mulher mais bonita de toda a nossa terra. O cara fala, esse é um lugar maravilhoso, eu quero colonizar. Mas ainda assim não foi catequizado nem colonizado em 1500. Adivinha por quê? Questão de Enem, inclusive, tá? Presta atenção. Porque eles acreditavam que aquele povo não tinha alma, por conta de um ritual que eles praticavam, né? Chamado de, naquela época, de canibalismo, mas não era canibalismo, era um ritual chamado de antropofagia, né? Que era comer a carne do adversário para tirar dele a força, a vitalidade, né? E alguns indígenas, alguns povos praticavam isso, nem todos. Né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, tá? Eu vou fazer minhas pontuações. Então, assim, a carta já é um indício de que a gente seria abusado. Né? Então, o processo de formação no Brasil já começa errado. Tá? E aí a gente vai lá para o século XVII, século do ouro. Quando a gente chega ali no século XIX, que aí a gente começa a falar de periferia, né? E a abolição da escravidão. Certo? Eu vou dar um salto aí de séculos para que a gente também não fique aqui pendurado. A abolição da escravidão ali em 1888. Houve inserção do povo preto na sociedade? Houve em algum momento a inserção do povo indígena na sociedade? Nunca. Nunca. Sabe? E não tendo a inserção desse povo, alguns ocuparam os grandes centros, outros voltaram para as senzalas, e aqueles que ocuparam os centros eram ocupados pela burguesia. Sim. E aí expulsa. Gente, ó. Rico não se mistura com pobre, não, viu? É pobre que se mistura com rico. E é isso aí. A gente consegue lidar em todos os lugares. Eles não querem a gente ali. Né? Eles não queriam a gente. Expulsam a gente vai para lugares afastados do centro, formando as periferias. Né? E ali naquelas periferias a gente forma os cortiços. E aí isso vai ter uma obra de Aloysio de Azevedo, né? O cortiço, o cara que inicia o naturalismo no Brasil, por exemplo. Né? Então você pensa assim, poxa, a formação das periferias se dá por conta disso? Sim. A expulsão do povo preto dentro dos centros, né? Já o processo de favelização se dá por conta de um outro processo que eu vou explicar daqui a pouco. Então fale aí, gente, porque senão eu fico aqui, Larissa. Eu fico aqui e não consigo parar, não. Então, só para poder também pegar um pouco do que o professor Vitor colocou, quando ele fala da carta, eu lembro muito bem que quando estávamos nas aulas de história, eu lembro que utilizávamos muitas referências. E eu lembro que a carta que ele citou era muito citada antigamente. Hoje, ainda bem que não escutamos mais, né, Vitor? Mas assim, aí eu paro para pensar, imagine um adolescente, uma criança que está na alfabetização, no seu processo de aprendizado, ter uma carta dessa como referência. Imagine ainda, pior ainda, um indígena na educação básica, popular, com essa referência. Então, hoje, enquanto que eu também trabalho com a pauta indígena através do governo do estado, na coordenação da educação escolar indígena, e é essa aplicação direta que estamos fazendo, levando como referência escritores indígenas que, de fato, contam, relatam não só a sua trajetória, mas também a história do seu povo, da sua comunidade. Então, antes, como ele colocou também vários escritores, autores aí como referência, hoje já estamos quase tirando esse espaço do branco. Eu vejo também na educação hoje
quilombola, educação do MST, que eu vejo também que eles utilizam muito como referência. Sim. Então, é sempre quando alguém pergunta assim sobre uma referência, eu sempre falo, não da carta, nunca mais. Mas eu falo a referência de um escritor indígena, de um escritor quilombola. Tem Lázaro Ramos, que fizemos a publicação de um livro dele para a nossa rede toda. Então, assim, que ele é referência para a educação. Então, eu acho que sempre temos que trabalhar a literatura, que é isso que o Vitor sempre leva para a rede. Que hoje, se você não tiver a prática da leitura, o conhecimento básico que você vai ter em sala de aula. Porque já dificilmente você vê um jovem praticar leitura em casa. Sim. Ainda mais Você- com tantas telas, né? Não tem. Você vê muitas pessoas não compram mais livros. Você pega algum material ali, não, baixa o PDF, vai ter a Bienal do Livro, ano retrasado, que a cada 2 anos incentivamos o estudante com um valor específico para ele ir lá e comprar um livro, para incentivar ele para a Bienal e comprar um livro, adquirir o livro físico. Então, assim, a prática da leitura é de extrema importância, que faz parte da transformação da educação. Então, não adianta hoje você ter só esse espaço ali de fala, de escuta, se você não tiver um material para você conhecer. É diferente, muito diferente mesmo. E como que é essa aplicação assim, na escola, na comunidade? Como que é a recepção das crianças? No início, para mim, né, a primeira escola que eu começo a trabalhar é lá na Cidade Baixa, né, na escola pública. Eu confesso que eu senti muito medo porque eu estava substituindo a professora que havia sido empurrada por um aluno, né. Eu falei, o quê? Ela foi empurrada por um aluno? Foi empurrada nas caras por um aluno. Eu falei, nossa, beleza. E esse aluno acabou se tornando meu amigo, tá? Eu entendi a dificuldade, entendi a problematização a partir do momento que eu começo a entender que eu precisava levar a literatura de forma diferente para o meu aluno, né? Eu tinha que ter aquela linguagem. Eu sou menino oriundo de periferia, né? Morando em Castelo Branco a minha vida inteira. Hoje eu moro no Rio Vermelho. Mas eu sabia como é que funcionava a dinâmica dentro daquele espaço. Então eu busco levar para o meu aluno, né, de uma forma mais artística, fazendo, por exemplo, algumas peças, né, trazendo a literatura mais cantada, né, trazendo aulas mais dinâmicas, porque eu sabia que iria chamar a atenção deles. E com a linguagem deles, né? Então eu traduzia uma literatura que era cartesiana para o dia a dia, né? Por exemplo, quando eu pego a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, e aí as 20 primeiras páginas elas são extremamente cartesianas. Elas são linguagem uspiana. Porque manda um cara de São Paulo, vai vir para aqui, para o interior da Bahia, para falar sobre um momento histórico da gente, só que ele chega aqui e ele não conhece nada. Ele não conhece a geografia física desse lugar. Ele está descontextualizado. Quando ele chega, ele toma um susto, ele fala, rapaz, que lugar quente da gota é esse, meu irmão? E aí ele contrata um geofísico para fazer essa inspeção, né? E ele vai falar sobre a fauna, vai falar sobre a flora, por que o cacto consegue sobreviver naquele lugar que ele não entendia, como é que essa planta aí verde, cheia de espinhos, né? Como é que ela consegue ficar aí, meu irmão? Então, vai vendo porque tem raízes profundas, né? Vai buscar nos lençóis freáticos, capta através da noite, né? O ar frio, enfim, né? Consegue sobreviver ao processo de evolucionismo, Charles Darwin. Então, e como é que aquele ser humano também consegue sobreviver naquele lugar quente e frio, processo de adaptação também. Talvez se eu chegar lá em Canudos ficar uma semana, acho que eu vou, né? Talvez, mas a gente tem um processo de evolução. E aí vai ter o primeiro combate, né? Eu vou resumir, gente, porque senão não dá tempo. Vai ter a primeira batalha, onde o sertão dá conta, né? Vai ter a segunda batalha, que o conselheiro vai conseguir. Lembrando que o povo do interior é um povo fervoroso em fé, né? Sim. Eles acreditam em tudo. Você fala, bebe aquela água ali que vai sarar essa dor aí. Vai beber água, vai sarar a dor. Muito. Terceiro combate, o conselheiro consegue ganhar. Quarto combate, o conselheiro consegue ganhar. Lembrando que a guerra ela começa porque ele começa a ter essa visibilidade como Messias. E o pessoal de Juazeiro começa esse cara está crescendo muito. Vamos pegar ele. E aí, no quinto, o Juazeiro já estava cansado de perder a batalha, pede ajuda ao Rio de Janeiro. E aí, chama o Rio de Janeiro para ajudar. Chamaram quem? Os pretos, mano. Lembra do processo? Eles estavam afastados do centro sem moradia. Sim. E aí, o sexta região no comando do exército falando, vem cá, velho. Ó, vamos lá, se ganhar essa batalha aí, vocês vão ter moradia. O que não queria moradia, meu amigo? Então, bora. Aí
vieram pra cá, meu irmão, trouxeram até tanque de guerra. Foi o maior massacre que houve no Nordeste. O maior massacre. Eu teria moradia se eu voltasse. Voltaram todos. Foram lá cobrar. E aí, cadê a moradia que vocês disseram? Ah, moradia nada. Vão se catar, seus negros. É? Bom. Em frente ao comando da sexta região do Comando do Exército, lá no Rio de Janeiro, tinha um morro chamado de Morro da Inconfidência. Eles ocupam o morro, tomando o morro de Morro da Providência. Vale ressaltar que Canudos ele é uma bacia. Em cima da bacia, tipo morro, né? Tinha uma planta chamada favela. E aquela planta chamada favela dava um fruto chamado favo, cheio de espinhos. Então, aqueles negros que foram do Rio de Janeiro para Canudos, eles começaram a associar, né, os morros do Rio de Janeiro com os morros de Canudos. E como lá tinha muita favela, eles começam a chamar os morros do Rio de Janeiro de favela. Entendeu? São ocupadas pelas mesmas pessoas, né, pelo mesmo processo, né, mas, né, com características diferentes. E hoje aí todo mundo fala, eu sou favela, eu sou... Mas não sabe muito o processo, né, de periferização, favelização, então se dá por conta disso. Então, trabalhar isso, inclusive, dentro das periferias e dentro das favelas é importante. Por exemplo, Pernambués, favela ou periferia? Pernambués é um bairro muito próximo ali ao centro empresarial Iguatemi. Sim. Favela ou periferia? Periferia é um lugar afastado do centro. Mas não é o centro histórico não, tá? É o centro econômico da cidade. O centro econômico hoje da cidade é o centro, aqui em Salvador, é o centro empresarial Iguatemi. Então, Pernambués está muito próximo. Pernambués pode ser até uma favela, mas periferia não é. Itapuã é uma periferia. Itapuã é um bairro nobre, né? Praia do Flamengo, bairro nobre, periferia. Tá? Então, hoje você já percebe que muda a questão social, certo? E levar essa educação, né, que transforma para as periferias é potencializar, né, aqueles meninos, aquelas meninas, mostrar o quanto eles são possíveis, o quanto eles são capazes, porque eu vim de lá, né? Eu vim de lá, eu faço questão, inclusive, de falar que eu vim de lá, porque foi a periferia que me tornou, né, e me capacitou para o que eu sou hoje. Se eu aguentei algumas porradas na vida, foi por conta da periferia, né? Porque eu vivi muita coisa, ouvi muita coisa, né? E é isso. Tá? Vou deixar... Colegas, vocês não tomaram a fala de mim, porque se vocês não tomarem a fala, eu vou fazer esse podcast aqui, blá, 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 blá. Sou professor, eu sou fala. Olha, essa parte da periferia, quando o Vitor coloca, eu penso muito assim naquele estudante que precisa trabalhar, que só tem um horário fixo para poder estudar, na maioria das vezes de noite, quando vai. Algumas meninas são mães muito cedo. E tem as questões também internas de cada bairro, que é difícil também. Sim. Porque não deixa de ser um trabalho social para você fortalecer a educação na região. Então, eu vejo que para você transformar a educação, vai para além da escola. É de fato mesmo assim a comunidade abraçar. Aí eu tenho como exemplo uma comunidade que eu visitei tem uns 5 anos, isso lá em Lauro de Freitas. Uma comunidade quilombola que fez uma vivência e tem uma reserva da FENE, que é uma reserva indígena, hoje não funciona mais, que fizemos assim uma vivência, que eu fui convidada, aí você passava pela comunidade da FENE, que é uma reserva indígena, do povo Foniô não, Cariri-Chocó, desculpa, e logo em seguida você ia na comunidade quilombola. Então, assim, os professores finalizavam ali como samba de roda, ofertavam feijão, e ali aquela educação mesmo popular, sabe? A educação dos saberes tradicionais, que você iniciava pela educação indígena ali, os saberes tradicionais, e finalizava com a comunidade quilombola. Então, assim, você iniciava às 7 horas da manhã em um sábado. Poucas pessoas vão, porque é o sábado que você tem livre. Alguns são CLT, a juventude precisa trabalhar para poder ajudar em casa. Mas você está ali, os que estão ali mesmo transformando a educação. Outro exemplo também que eu tenho muito, assim, uma vivência muito forte, que eu sou conselheira hoje da SESPECT, e eu visitei a comunidade da Mãe Bernadette. Então, assim, lá eles também têm uma educação muito socioambiental. De verdade mesmo, assim, eles têm aquela educação de você plantar, de você colher, de você levar o que você plantou para a mesa, para a merenda dos meninos e das meninas. Então, isso é muito difícil você ver hoje no dia a dia. Hoje, de forma natural, você já vê alguns projetos que hoje você acolhe aquelas pessoas que vendem, que produzem, para levar para
para a merenda dos estudantes, mas isso é muito do interior. Hoje aqui em Salvador é muito difícil, você recebe a alimentação com agrotóxico, né? A gente nem vende, não sabe de onde vem a alimentação, e a alimentação faz parte da educação. Então é todo um saber que envolve desde ali o professor, até a pessoa que está ali na cozinha, a pessoa que recebe, o tio e a tia que recebe na entrada da escola. Então, eu acho que essa educação transformadora vai para além do espaço escolar. E hoje, em Salvador, algumas comunidades já fortalecem. Aí também tem um exemplo do bairro de vocês, que é o Alto das Pombas, que eu vejo muito o professor Itamar colocando, que vocês têm um trabalho muito bacana lá, que envolve muita comunidade, trabalho social, que a prioridade mesmo é fortalecer a educação transformadora. É muito interessante porque, é como você disse, é a comunidade pela comunidade, né? Essa questão Sim. Não, são os alimentos que eu planto no meu território, eu vou levar para a comunidade, porque ela vai fazer a comida que vai, né, alimentar os alunos. Então é muito interessante isso. É o cuidado mesmo, o do coletivo. E isso envolve também estamos trabalhando muito, isso já é um projeto da UFBA, que é o Saberes Indígenas, também tem como exemplo, que tem um professor de matemática. E ele não trabalha só a matemática, ele trabalha o saber tradicional com a matemática. E é muito interessante isso, porque todo mundo acaba aprendendo. E no último módulo trabalhamos muito a educação financeira. E trabalhamos muito a questão tradicional. Então, assim, ele deu como exemplo essa questão do plantio mesmo, da comunidade, que o estudante vai lá e tem que plantar as sementes para poder plantar, ver qual é o que eles vão plantar para poder, se é possível comer, se é possível vender, para a questão de mudas. Então, assim, eu fiquei observando, gente, estávamos em uma educação tão fechada, aquela educação básica, aquela coisa patronizada, que trabalhávamos muito aquela coisa assim natural, que tinha nos livros, e hoje conseguimos trabalhar a educação de maneira muito tranquila. Então, menos teórica menos mais prática, né? Exatamente. Que é importante. Pegando o gancho da professora Larissa, né? E também do nosso professor, que trouxe aqui, né, um resumo, uma síntese, né, um pouco da história também, que é muito importante você, na cronologia, né, da história, você ir, né, pegar um pouquinho de como era o aspecto, né, como foi toda essa formação, esse processo de formação. Sim. E hoje, trazendo para o nosso contexto atual, o que está acontecendo, o que é que nós temos na prática, né? Então, a FNN ela tem essa preocupação também com essa pauta de sustentabilidade, né, que é muito importante. Além dos trabalhos sociais, né, esportivos, culturais, e o combate ao racismo. A gente hoje está se falando sobre o racismo ambiental, né? Sim. Aí o professor ele pode também falar até um pouco também. Acho que é importante os ouvintes, né, que vão e estão acompanhando também pelo podcast, né? Nós temos aqui um conflito por exemplo, nossa cidade, né? Esse crescimento da metrópole, da selva em pedra, né, que ela sufoca, né, a história natural. A gente tem, né, por exemplo, a Lagoa do Baité, a gente tem, se não fosse, né, a luta, né, daqueles que ali, né, estão, já talvez não existiria, né, até o processo mesmo natural. E que sempre havia os conflitos, né, e às vezes era trazido na escola, né, esse processo de debates. Em cada bairro, né, a gente tem o crescimento da periferia, e aí você tem o apagamento da área natural, ambiental, em que isso afeta, né, o ambiente social e psicológico das pessoas, né? Então, a gente tem a história indígena, africana, em Salvador, muito rica, mas que nas escolas, como bem colocou a professora Larissa, né, era pouco comentado, né, professor? Sim. Nesse sentido. Então, a gente está tendo uma juventude hoje que está se preocupando mais. Então, o alerta hoje, a gente deve... Isso aqui é um reforçador para todos nós. Trazendo agora um pouquinho da prática ali, tanto no bairro do Alto das Pombas, que tem essa preocupação de ocupar esses espaços, né, de hortas. Agora, nos barris, ali a gente tem a área esportiva, futebol, e esses mesmos meninos que são da área esportiva, que frequentam as escolas ali, tanto municipal e estadual, eles estão tendo um link com o pessoal da UFBA,
dia de domingo, para trabalhar a educação, né, da horta, né, comunitária, que é fortalecedor. Então, ali junto com o Suzarte, né, que é um amigo também, que é da área social, estou lá também trabalhando, e aí a gente motiva, né? Então, isso está sendo prazeroso porque está juntando as crianças, o infanto, né, a juventude, e os pais também, para o valor que tem, né, essa área ambiental, porque ali também está a sustentabilidade, né, do ambiente. Tá a questão da qualidade de saúde. Aí você falou sobre a questão de plantio e a questão da saúde, as plantas medicinais Sim. para a saúde, né, que a gente também tem, que é enriquecedor também. E dentro desse contexto também tem a questão de empreendedorismo, né? Você pode falar aqui como a gente pode, né, tocar nesse assunto, né? E, ao mesmo tempo, você desperta também o gosto daquela criança, daquele adolescente, que ele pode ser um futuro professor da área, né, de história, de biologia, né, da área de saúde, que mexe, né, com essa questão. Então, aí vocês podem estar enriquecendo também, né, mais nesse sentido. Hoje eu vejo muito assim a juventude, quando está nesses espaços, eu escutei muito que eu estou diretamente em contato com os estudantes e eles têm uma resistência de ser professor. Muito grande, assim. E hoje, assim, tem muitas licenciaturas que são disponibilizadas e pouco acessada, né, os links de inscrições, porque eles veem um professor, assim, no nível mesmo, assim, de sofrimento, que, como, tipo assim, imagine essa situação que o Vitor colocou, assim, que a professora, sabe, então, isso para nós que estamos na educação, isso é muito triste, muito frustrante. Então, é esse trabalho também que estamos desconstruindo. Que ser professor não é ruim, muito pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande. Então, foi isso que eu falei hoje para a professora do meu filho quando eu cheguei. Eu levei um mimo para ela e para auxiliar e falei assim, vocês não têm noção da importância que vocês têm na vida do meu filho. Ele tem 3 anos e vocês estão transformando o dia dele. Meu filho passa quase 8 horas na escola. Então, assim, vocês estão transformando a vida do meu filho. Vocês são tão importantes quanto o médico que está ali no dia a dia, que só não recebe 40 minutos, né, para atender. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar que a educação hoje transforma. Eu referendo muito as pessoas hoje que trabalham com isso, que defendem, que para além do seu espaço escolar, mas o trabalho também comunitário, que não é fácil. Você chegar numa comunidade, você levar essa proposta, essa necessidade de você trabalhar a educação, de você fazer um trabalho social, de você fazer um torneio de futebol, de você fazer uma feira literária, que hoje é muito comum você ver as feiras literárias acontecendo e você levar os estudantes para estar presente. E você vê a Frente Nacional, hoje a FNN, que não tem diretamente hoje ações voltadas para a educação, como vai ter pela primeira vez a realização do aulão de preparação para o Enem no próximo sábado, no dia 18. Então, assim, que é uma educação comunitária também, porque estamos trazendo pessoas que defendem a educação, estão se unindo, né, Magno, para poder trabalhar a educação, transformar a educação com essa educação popular. Não é aquela educação básica que ele está ali no dia a dia, que sim também pode dar continuidade. Mas eu acho que quem vem da periferia, quem vem da favela, quem vem da comunidade, sabe a necessidade disso, de transformar a educação. Então, eu acho que a educação vem muito de pai para filho, do mais velho que está ali, da liderança, de você sair do seu espaço, de você levar a proposta, porque temos Magno, como ele falou no início, mais de 10 anos na FNN, mas tenho certeza que ele tem muito mais tempo na militância. E vai ter um momento que ele vai ter que parar. Então, vai ter que vir outras pessoas para dar continuidade. Então, assim, esse papel não é fácil. Não é fácil hoje você chamar a juventude de hoje, minha irmã, né? É difícil, é difícil. Eu já cansei ali de chegar, bora minha gente, manda o RG, o CPF, que eu vou fazer a inscrição do Enem, que eu vou fazer a inscrição da licenciatura, que a UFBA está ofertando, tem tal curso na UNEB, tem mestrado, tem... É isso, você quer ver a juventude ocupando esses espaços, porque é muito difícil hoje você, de fato, levar essa transformação. E eu e Vitor estávamos conversando que ele vai estar numa sala com quase 10 mil jovens. É muito. Imagine você segurar essa juventude
Não é fácil mesmo. Você tem que ter muito amor pela causa e acreditar que a educação é transformadora. Como você fala nessa... Eu tive uma feliz surpresa essa semana, esse sábado agora, na FENABA, tá? Sim. E quando eu encontrei a maior parte dos artesanatos, eram artesanatos indígenas. No primeiro encontro assim, eu falei, é disso que eu tô falando, cara. E eu vi muitos jovens também, né? Muitas crianças, tá? Participando da FENABA, a Feira Estadual de Artesanato, Nacional de Artesanato da Bahia. Né? E eu fiquei muito feliz, tá? E quando a gente fala de periferia sustentável, e aí a gente fala de... Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente só pensa em meio ambiente, né? Sim. Eu não sei. Eu tô aqui sustentabilidade, todo mundo fala sustentabilidade, eu tô viajando aqui na onda aqui, eu falo, rapaz, sustentabilidade, mas a educação também tem que ser sustentável, né? Exato. Né? E quando eu falo de educação sustentável, existem vários projetos. A FNN agora está com um projeto muito bacana de artes marciais dentro da periferia também, tá? Que é um projeto sustentável, que é uma educação sustentável, né? E que a gente, exatamente, que a gente precisa dar voz a essas atividades, porque é um projeto não governamental, é um projeto onde a gente está ali e a gente precisa, né, da comunidade. Porque, por exemplo, acredite, tá? Tem gente que não quer participar, fala mal e ainda paga em outro lugar para participar. Então, é entender que aqueles professores que estão ali estão se dispondo, né, disponibilizando o seu tempo para levar aquele conhecimento. Voluntariamente. Exatamente. Além de ser professor, né, eu sou lutador de MMA, né, faço jiu-jitsu e tal. E assim, às vezes eu fico olhando assim e falo, rapaz, é gratuito e a galera não vem. E acreditem, tá? Mesmo sendo educação gratuita em projetos do estado ou do município ou de institutos particulares, é muito difícil a inscrição. Quinta-feira agora, por exemplo, estávamos com 4.000 alunos dentro da instituição. Né? E ainda assim foi difícil para fazer as inscrições. Né? Dia 7 nós estaremos com a prefeitura fazendo atividade. Então, são 10.000 alunos no centro de convenções. É difícil, é muito difícil. Então, essa sustentabilidade da periferia, né, quando se trata de educação, é a gente conseguir valorizar todos os espaços. Né? É você comprar no bairro, por exemplo, isso é sustentabilidade. Né? É você acreditar no seu colega que vai estar fazendo um curso ali, né, um cursinho de bairro, por exemplo. Um dos primeiros cursos que eu dei aula foi um curso de bairro, né? Que a Igreja Católica tinha ali, né, como algo a mais, que era o Barquita ali no Sussuarana. Então, quando eu chego no Barquita, que o cara fala pra mim, mas é gratuito, viu, professor? Eu falei, é gratuito? Como assim? Eu não vou receber uma ajuda de custo. Aí eu falei, ajuda de custo? E a gasolina? Porque eu não tinha... Porque você precisa ter o letramento, né? Da ideia. Porque não adianta você, tipo, eu vou lá... E além disso, estuda, né, gente? Estuda muito para ter esse conhecimento. Para você entender lá de que aquilo ali, eu tinha que sair do Rio Vermelho para Sussuarana, pegar aquele congestionamento todo na paralela e falar, meu irmão, se eu chegar aqui essa sala não estiver cheia, eu não viu não. Eu falei com a galera, eu falei o seguinte, eu sou um cara que, assim, eu não posso dar a primeira aula. Porque se eu der a primeira aula e eu gostar da turma e a energia for boa, eu vou querer ficar na turma mesmo que seja gratuito. E foi o que aconteceu, né? Então, isso é sustentabilidade. É quando você... Eu disse aqui, lá no início, que a minha formação toda foi da periferia, né? Então, eu sou muito grato, né? Nascido e criado ali em Castelo Branco. Onde eu vou, eu falo de Castelo Branco, gente, porque é um lugar que, tipo assim, pô, velho... Então, enfim, a galera é muito massa. Tá de Castelo Branco também, meu irmão? Então, é você saber quem são os seus. Sim. Quem são os seus. Porque a periferia também é ancestralidade. Meus ancestrais estão lá também. Né? Não é dizer, não vou falar sim, porque ali está marcado, né, o meu eu. Então, não posso deixar de não devolver ao meu bairro aquilo que eu fui formado. Então, eu preciso ser sustentável. Eu sou professor. E aí estou coordenador da FNN e é óbvio que em algum momento eu vou puxar essa dieta para o meu bairro. Eu quero sim expandir o projeto que é o Aulão, né? Que surgiu assim. E, gente, foi lindo, porque foi rápido.
Questão de né? minutos. E aí a gente começou falei, eu tenho um projeto escrito, vou mandar para você, Larissa, mande que eu vou reformular, reformulou, tal, e surgiu o aulão que vai acontecer dia 18. E tá lindo o aulão, tá lindo, vai ser um evento muito bacana e é o início de um evento para todo o estado da Bahia, né? Você, meu jovem, deve estar lá também, viu? Não faço não, porque não, ainda não. A gente vai alugar Fonte Nova, o estado vai alugar Fonte Nova para vocês, um momento, calma. Vamos lá, Tá? galera, jovens, vamos se movimentar, porque é isso, sabe? É sobre crescer e levar os nossos, né? Quando um jovem preto, ele, enfim, consegue concluir a graduação, consegue um emprego legal, ele também ajuda os dele, né? Sim, a família, sim, os sim. amigos, e aí, enfim, o barbeiro da periferia, Isso. que, né, vai construindo, então, e a gente se fortalecer, né? Porque é sempre a comunidade pela comunidade, é sempre a gente pela gente. Sobre esse aulão, você falou que tem em todo o estado da Bahia. Se prepare para aprender daquele jeito. Daquele jeito. Todo o estado da Bahia. E nos próximos anos, vocês pensam em fazer e expandir para além daqui da capital, por exemplo, nos interiores? Sim, estávamos conversando lá fora, já pensando no próximo ano. Porque se tem pessoas que pensam, é quem trabalha com educação, né? A gente pensa além. Então, não realizamos ainda o nosso primeiro, mas já estamos pensando além daquele espaço de 18. Tivemos uma ideia, assim, de talvez fazer um aulão itinerante, passar por várias cidades do nosso estado da Bahia e fazer 2 a 3 aulões em Salvador com um número bem maior. Então, assim, é um trabalho que precisa ser mesmo escrito, pensado, né, colaborativo com toda a nossa equipe, para poder ver como é que vamos ampliar para o próximo ano. É isso aí, o aulão é esse aí, vai ser dia 18, né? Tem uma equipe bacana, tem eu, né, professor de literatura, Miguel, professor de sociologia, Fábio, professor de história e Xelão, professor de geografia, né? Sem contar em toda a equipe que tá ali por trás, né? A dona Larissa aqui, que arrebentou demais, né? É isso, gente. Acho que a sustentabilidade na periferia ela vai além, né? Além da própria gênese da palavra, né? Sustentável, né? A periferia ela é autossustentável, ela sim tem ali personagens que podem ser protagonistas da sua própria história. Isso. Você tem diversas pessoas aí que trabalham e tratam isso, né? Tem uma música de Márcio Vitor que eu gosto muito, né? Que é aquela: na encosta da favela tá difícil de viver, e além de ter o drama de não ter o que comer, com a força da natureza a gente não pode brincar, e o que resta pra esse povo é somente ajoelhar, e na volta do trabalho a gente já pode assistir em minutos fracionados a nossa casa sumir. E aí tem uma outra música que fala assim, ó: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, Do hino, né? e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre, periférico, indígena tem seu lugar. Então, você tem que se entender como ser humano, se entender como um indivíduo, entender quem é você através do que você foi, de quem foram os seus e do que você pretende ser. Então é isso, gente, tá? Sustentabilidade, educação, eles andam juntinhos, tá? Isso. Juntinhos. E ó, não há ninguém melhor que você não, tá? Vambora. Ai, gente, considerações finais? Sim, eu quero agradecer pelo espaço, dizer que esse espaço é importante, que é esse espaço onde pessoas que de fato conhecem, né, diretamente o que acontece, o que leva para transformar também a educação, que é não só a FNN, mas também outras pessoas que trabalham diretamente com a educação, precisam estar. Trazer também a voz do jovem aqui para poder ouvi-los, eles levarem também como é que é a sua vivência na comunidade. Então, só agradecer pelo espaço, desde já parabenizar toda a equipe, o acolhimento, o trabalho, e dizer que estamos aqui unindo, né, através da FNN, conheci pessoas que, assim como eu, defendem a educação, trabalham com a educação transformadora, e só me colocar à disposição para contribuir com vocês no que for necessário. Isso. Então, aqueles que vão estar, né, assistindo, que estão assistindo, a FNN ela tem esse compromisso de fazer essa ponte também, lembrando,
com instituições, né, seja elas governamentais, empresariais, aproximando-as desse espaço de periferia, desse ambiente, que é muito importante. E eu acho que chegará um tempo que não vai caber mais essa individualidade, porque, né, a gente tem o protagonismo crescendo dentro das periferias. E aqueles que trabalham, que são empreendedores, aqueles que são empresários, seja ele micro ou grande empresário, precisa ter essa consciência, né? Então, a gente precisa unir forças, acho, nesse sentido, e fortalecer, né, essa questão ambiental que desperta, né, nas pessoas o seu potencial, né? Então, acho que é muito importante. Então, valorize, né, não desista dos seus sonhos jamais também, eu acho que é importante, né? Estamos aqui para unir forças, né, FNN, junto com todos aí. Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito quero. obrigada pela nossa Eu não conversa. agradecer a você, não, mas depois você me chamar de mal educado. Pessoal, quero agradecer a todos vocês aí de trás, tá? Tem tanta gente aqui, você não tem noção, não. É uma plateia imensa aqui, ó. Eu tô me sentindo um artista da Globo, produção. E agradecer, né, a Giovana, a Nívia, né, também, entendeu? Em nome de toda a FNN, Alex Pantera, né? Nosso presidente da FNN. É isso aí. Agradecer e falar que é muito importante esse espaço, tá, gente? É muito importante mesmo. Falar de educação, falar de periferia, falar do meu povo, falar de tudo aquilo que veio atrás e por trás de mim, né? Por trás da gente. É importante, tá? Agradecer a vocês, Giovana, que é uma grande potência também, tá? A vocês, tá bom? E é isso, gente. Educação, ela transforma. Então, deixa fluir. Deixa aí. Muito obrigada, muito obrigada. Parabenizar vocês, né, que amanhã é dia do professor. Vocês que, né, formam a gente. Manda o Pix, manda o Pix. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Obrigada, gente. Um beijo. Pessoal, fiquem atentos nas nossas redes. Na rede da FNN também acompanhe o trabalho desse pessoal. E nos próximos episódios tem muita conversa boa ainda. Tchau, tchau.